Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se você gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, você não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, que é importante demais para o crescimento do canal, e deixe o seu comentário também, que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar de Gatito Fernandes, vamos falar de Jorge Braga, Eduardo Freeland e vamos falar também de Canu e de possíveis reforços que podem chegar no Botafogo. Tem informações importantes hoje aqui no canal para vocês. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Se você gosta de apostas esportivas, meu irmão, você tem que vir para a Estrela Bet, a melhor do Brasil. E olha que a Estrela Bet atualizou a sua plataforma, inseriu várias formas de apostas esportivas dentro da sua plataforma. Vôlei, futebol, é claro, basquete, corrida de cavalo, você pode apostar em jogos de videogames, cassinos, e agora a Estrela Bet também entrou no mercado de escanteios, meu irmão. Tudo para poder te oferecer a melhor plataforma de apostas esportivas. Vem para a Estrela Bet, venha para a melhor, venha para a Master do Botafogo. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de Canu, meu irmão. Botafogo conversa internamente para tentar decidir o que vai fazer com o Canu, qual é o melhor caminho para o Canu, se o Botafogo vai renovar o contrato com o jogador, se o Botafogo vai negociar o jogador. Seguinte, se o Botafogo entende que vale a pena usar o jogador durante toda a temporada, mesmo ele não querendo renovar o seu contrato, e perder o jogador de graça no final do ano, beleza, meu irmão. Esse é o caminho que tem que seguir. Porque se chegarem propostas que não forem boas para o Botafogo, a gente não tem só que pensar no jogador, a gente não tem só que pensar no staff do jogador, a gente tem que pensar no Botafogo em primeiro lugar. O que adianta você vender o Canu porque ele quer ir embora, você negociar o jogador e o Botafogo não ficar satisfeito nessa negociação? Então é como o Eduardo Freeland falou. Então é como o próprio Eduardo Freeland falou. Tem que ser bom para ambas as partes. Não pode ser bom só para o jogador. Não pode ser bom só para o empresário do jogador e o Botafogo se ferrando nessa história. A gente sabe que a história do Botafogo está para mudar. Principalmente financeiramente, o Botafogo em algum momento vai ter uma condição melhor dentro do cenário das negociações no futebol brasileiro. É uma sinuca de bico, porque você pode usar o jogador e depois ele sair de graça, como aconteceu com o Navarro, e isso não é bom, mas também você não pode negociar o jogador, entregar o jogador de graça diante de uma proposta que foi muito ruim do Corinthians para o Botafogo recusar. Porque se o Botafogo recusou uma proposta do Corinthians, é porque essa proposta foi muito ruim, foi muito fraca. É uma sinuca de bico, difícil de tomar uma decisão, mas para entregar de graça agora, eu prefiro entregar de graça no final do ano, utilizando ele pela temporada toda. Gatito Fernandes renovou o contrato com o Botafogo por mais um ano. E as expectativas dentro do Botafogo é que o Gatito Fernandes faça uma ótima temporada em 2022 e seja um dos destaques desse time na temporada de 2022. Eu acredito também. Eu acho que o Gatito Fernandes vai voltar muito bem, vai ganhar essa confiança dentro dos jogos. A partir da primeira, segunda, terceira defesa que ele fizer com dificuldade, essa confiança já é recuperada e o Gatito Fernandes com certeza vai ser importantíssimo para a temporada de 2022. A gente sabe como a gente sofreu com goleiros na temporada de 2021 e o Gatito Fernandes traz essa segurança, o Gatito Fernandes traz essa paz para o torcedor botafoguense. Acredito que ele vai jogar bem, acredito que essa renovação dele foi algo muito positivo, tanto para ele quanto para o Botafogo, mas a gente tem que ficar ligado no seguinte:
Gatito Fernandes fez uma, fez duas, fez 3 boas defesas, já deu indícios de que vai realmente voltar à plena forma, já senta com o Gatito Fernandes e já renova o contrato do Gatito Fernandes, porque é só um ano de contrato e no meio da temporada o Gatito Fernandes já é mais um jogador que pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então o Botafogo tem que ficar ligado nessas questões. Gatito Fernandes deu indícios que vai voltar a jogar em alto nível, renova o contrato do Gatito para a gente não perder um jogador de graça no final da temporada. Rapaziada, a temporada começou, as primeiras contratações começaram a pipocar e o torcedor botafoguense já reclamou demais no jogador que está sendo especulado aí no Botafogo de Futebol e Regatas. A gente fez um vídeo até ontem falando sobre o Klaus, zagueiro que está livre no mercado. Jogou a temporada de 2021 pelo Ceará, jogou não, né? Era o 4º reserva lá no Ceará, mas dificilmente qualquer contratação vai agradar todos os torcedores. Sempre terão aqueles torcedores que não vão gostar das contratações. A questão mais importante é o seguinte, o Anderson Moreira, na temporada de 2021, após o término do Campeonato Brasileiro da Série B, estava cravando que só ficaria no Botafogo se o Botafogo desse garantias para ele de que teria um time forte já no Campeonato Carioca. Eu preciso de um time forte já no Campeonato Carioca, porque eu sei que no Campeonato Carioca, se eu tomar 2, 3, 4 pancadas, o torcedor já vai pedir a minha cabeça. E o Anderson estava exigindo esse time competitivo já no começo do Carioca. Não tinha como e não tem como o Botafogo dar essa garantia para o Anderson Moreira. E eu acho que o Botafogo não deu essa garantia para o Anderson Moreira de time forte ainda no Campeonato Carioca. Na minha opinião, o que o Botafogo garantiu para o Anderson Moreira é o seguinte: Anderson, fica com a gente, temporada de 2022, Campeonato Carioca, a gente vai com um time limitadíssimo, fica tranquilo que por mais que o torcedor fizer pressão, a gente não vai te demitir, porque o nosso foco é Copa do Brasil, o nosso foco é Campeonato Brasileiro, nosso foco não é mais Campeonato Carioca. Então dentro do Campeonato Carioca a gente vai com o time da garotada do Sub-20, alguns jogadores que vão chegar pontualmente, como provavelmente já vão chegar 2, o Breno e o Vinícius Lopes, mais alguns outros jogadores para poder compor esse elenco, o elenco ficar um pouquinho mais forte nesse Campeonato Carioca, mas independentemente do resultado, você será mantido, a gente vai aguentar a pressão da torcida, porque, meu irmão, não tem essa. Torcedor pode falar assim, ó, eu mesmo posso falar assim, ó, não tô ligando pro Carioca, dia 26 ou 27 a gente perde pro Boa Vista, a gente vai ficar chateado, porque ninguém quer ver o time perder. Então a garantia para mim que o Anderson teve foi justamente essa, de que a diretoria vai segurar a onda dele, independente do que aconteça dentro do Campeonato Carioca. Seguindo essa linha de raciocínio, o Anderson pedindo um time forte, se essa indicação do Klaus foi dele, ele tá caindo em contradição, meu irmão. Tá caindo em contradição legal, porque não se pode pedir um time forte na temporada de 2022 dentro de uma Série A e você indicar o Klaus, zagueiro sem contrato, dispensado do Ceará, que era o 4º reserva lá no Ceará. Então tem que melhorar essa situação das contratações. Ontem eu assisti no vídeo do Braulio, não sei nem se vocês assistiram, ele trouxe pontos importantíssimos dentro do vídeo dele. É um cara que tem informações lá de dentro e falou que o Eduardo Freeland está trabalhando muito, está trabalhando igual um louco, meu irmão. E a maioria desses jogadores que a gente pediu para ele ir na Série B, que foram destaques na Série B, segundo o Brownie, meu irmão, o Freeland foi em todos eles, e todos eles estão pedindo muita grana. Nenhum deles pediu pouca grana, pediu muita grana. E quando o Freeland chega no Jorge Braga para liberar essa grana, para tentar contratar alguém, o Jorge Braga vai lá e breca. O Jorge Braga vai lá e não deixa. Ele citou até um exemplo. O Freeland vai lá, consulta o jogador e oferece 50 mil. Aí o jogador pede 200. Aí o Freeland vai lá, consegue convencer o empresário, o jogador a vir por 100 mil. Aí o jogador aceita, ele vai lá no Jorge Braga e o Jorge Braga fala: meu irmão, não temos esse dinheiro, então não tem como contratar. Então o Botafogo está vivendo um momento de escassez. O Jorge Braga tá certo? Tá. Ele tá fazendo a função dele. A gente não pode estourar o caixa. A gente não pode colocar a mão onde a gente não alcança. Então o Freeland não tá errado? Tá, a partir do momento que ele vai em Klaus. Porque mesmo com pouca grana, mesmo sem dinheiro para pagar multa rescisória, pagar luvas, tem como você buscar jogadores no mercado, sim. Eu vou te provar. Como tá chegando Breno e Vinícius Lopes no Botafogo? Você vê algum torcedor reclamando?
A maioria da torcida está de acordo com essas duas contratações. Porque são o quê? Jogadores jovens e jogadores com potencial. E tem jogadores assim no mercado, se você realmente fizer uma análise, se você for buscar. Existem jogadores que querem vir jogar no Botafogo, jogadores que têm potencial, mas é por isso que a gente sempre fala aqui que era importante demais o Red Scout no Botafogo. Esse profissional no Botafogo. O Freeland tinha que ter do lado dele um profissional capacitado. Um gerente de futebol que conhece o mercado de futebol, que tem a abertura em todos os clubes, um cara cascudo, um cara com vivência, um cara que sabe as malandragens do futebol. Era isso que o Botafogo estava precisando nesse momento. Um cara que chegasse no Palmeiras e conseguisse convencer, através da sua lábia, do seu conhecimento, do Palmeiras emprestar algum jogador para o Botafogo, da forma que o Botafogo conseguisse pagar. A mesma coisa acontecendo no Atlético Mineiro, a mesma coisa acontecendo no Atlético Paranaense. Assim, você vai devagarzinho costurando e você consegue colocar um time decente para disputar um campeonato carioca. Diante dessas contratações que o Botafogo está querendo fazer, como a desse zagueiro Klaus, é melhor usar a base. É melhor usar a base. Ou é melhor não contratar ninguém. Não contratar ninguém, porque a grande realidade, galera, é o seguinte: o mercado brasileiro de futebol, principalmente da Série A, está muito inflacionado, meu irmão. Essa é a grande verdade. A gente viu aí um Rafael Foster, no qual o Botafogo pagava 130 mil reais e o Juventude pagava outra parte do salário dele. O cara ganhava mais de 200 mil reais. Um Rafael Foster. Rafael Foster ganhava no Botafogo mais de 200 mil reais. A gente vê um Luiz Fernando. O cara ganha 130, 140 mil reais. O Luiz Fernando ganha 130, 140 mil reais. Então, se o Botafogo quiser ir buscar jogadores no nível um pouco maior, tem que ter bala na agulha, tem que ter grana para investir. E isso só vai acontecer a partir do momento que o John Textor assinar o contrato vinculante e liberar esse empréstimo ponte para que a gente tenha grana para poder trazer esse tipo de jogador. E isso só deve acontecer para o meio do Campeonato Carioca, ou de repente até para o fim do Campeonato Carioca. E aí, mesmo com grana, mesmo com dinheiro, é importante essa equipe de análise de scout, porque com grana, o que pode acontecer é o teu erro ser maior. Porque ao invés de você trazer aquele jogador que ganhava 30 mil, 40 mil e você errou, você pode trazer um que ganha 150, 200 mil e errar. Então o Red Scout precisa acontecer no Botafogo, é uma realidade. Esse dinheiro que o Botafogo provavelmente iria usar para contratar o Klaus, por que não usa para montar uma equipe de Red Scout? Red Scout vai buscar jogadores onde ninguém está vendo. Red Scout vai fazer análise onde ninguém enxerga. Por isso que é muito importante, principalmente para equipes que não têm muita grana. Segundo as notícias aí que a gente tem acompanhado nas redes sociais, essa semana poderemos ter aí 4 reforços chegando no Botafogo. Como eu estou torcendo para que o Luiz Oyama renove com o Botafogo, que o Marco Antônio renove com o Botafogo, e como eu estou torcendo que o Elkson seja contratado pelo Botafogo. Porque chegando o Breno, chegando o Vinícius, renovando com o Marco Antônio, renovando com o Oyama, renovando até com o Barreto e chegando o Elkson, aí a gente já tem um time para fazer uma boa competição dentro do Campeonato Carioca, e com certeza com esse time a gente conseguiria até estar nas finais do Campeonato Carioca, eu não tenho dúvida nenhuma. Tomara que a gente tenha boas notícias nessa primeira semana do ano, que o Botafogo se movimente e se movimente da forma correta. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Segunda-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Deus é bom demais em todo o tempo. Forte abraço, rapaziada. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício!